E no combate de hoje teremos dois oponentes que dominam muito bem o elemento fogo, Roy Mustang versus Ace. Ace versus Roy Mustang, quem vai vencer? Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, seu compartilhamento, assista o vídeo até o final. E agora, sem mais, vamos para o vídeo. Ace vs Roy Mustang, One Piece vs Fullmetal Alchemist, combate mortal. Portigas Ace era o irmão mais velho de Luffy e também de Sabo, e também era filho do rei dos piratas. E é claro, né, com todo esse histórico aí, ele iria arrumar alguns problemas. E ele foi caçado pelo governo mundial por causa de simplesmente ser filho do rei dos piratas. E se tornou assim um grande inimigo por Barba Negra. Depois disso, Ace foi condenado à morte, mas depois foi solto. Só que acabou dando a sua vida para proteger o seu irmão. Bem, ele também fez uso de uma fruta conhecida aí no mundo de One Piece, o que também lhe deu assim grande controle sobre o fogo. Ace tem grandes habilidades, vamos ver aqui. Olha, mesmo quando ele tinha 10 anos de idade, ele era forte bastante para derrubar uma grande árvore e também causar assim uma avalanche de pedras com 10 anos. E é claro que ainda criança, ele e Luffy simplesmente foram capazes de matar um urso com 10 anos de idade. Olha, esse foi capaz de levantar um barco com extrema facilidade. O detalhe é que um barco desse pode pesar facilmente uma canoa dessa 600 quilos. E não só isso, ele derrubou e matou um grande pássaro. Você pode pensar, isso aí não é muita coisa não. É sim, porque esse pássaro foi capaz de destruir uma enorme rocha. Ace lutou contra Jinbei até a paralisação. Eles lutaram em várias ocasiões. Olha, só para você ter uma ideia, Jinbei foi capaz de bloquear um soco do Almirante Akainu. Então assim, pouca coisa não é não, com certeza. Olha, Ace também foi capaz de enfrentar Yamato. E olha só, Ace é forte bastante para lidar com inimigos que também eram fortes bastante para lidar com Luffy. Olha, em termos de reação, ele é também bem rápido, já que ele se escala mais ou menos ao Barba Branca, já que os dois lutaram e ele até desviou de um golpe do Barba Branca. Olha, Ace é tão bom que consegue trabalhar dias e dias a fio, sem comer, sem descansar e sem reclamar, principalmente. Mas brincadeiras à parte, ele é extremamente resistente, já que ele resistiu ao haki do conquistador do Barba Branca. Olha, ele nem sequer se feriu ao ser lançado por pelo menos 7 paredes. Ele saiu andando de boa. Ele aguentou vários e vários ataques do Barba Branca. Inclusive, ele aguentou ser derrotado mais de 100 vezes pelo Barba Branca. Então Ace aguenta muita pancada, já que ele levou até mesmo um golpe do Barba Negra que o fez voar e sangrar. Barba Negra é tão forte que com facilidade consegue causar vários danos em uma imensa ilha. E Ace aguenta golpes dele. Inclusive o Barba Negra já finalizou o Luffy com um ataque. E Luffy aguenta muito mais pancada do que Ace. E mesmo sem os seus poderes de fogo, ele foi capaz de aguentar água fervente de boa. Mas tudo mudou pro Ace quando ele comeu a Akuma no Mi, a Flame Fruit, que lhe concedeu os poderes de fogo. Com isso, ele conseguiu obliterar um pássaro gigante com um soco. Ace conseguiu ferir Jinbei com um soco e com as suas chamas, mesmo ele estando usando o seu armamento haki do armamento. E olha só o tamanho da explosão que o Ace causou no seu confronto contra o Barba Negra. Essa explosão foi praticamente do tamanho de uma montanha. Fora que com um único ataque, Ace conseguiu obliterar 5 navios com um único hit. E sim, o seu poder de fogo é realmente muito grande. Ele colocou várias casas pro ar com uma única explosão. Sim, ele consegue criar grandes explosões, inclusive consegue incendiar pessoas como ele fez com Barba Negra. Será que a barba dele ficou negra depois disso? Você é zoeiro mesmo, hein, cara?
Você manja da zoeira, hein? Mas é sério, deu pra dar uma torrada no Barba Negra. E o Ace também consegue usar o seu fogo como tiro, disparando dos seus dedos, assim como ele fez com Barba Negra, e também criar uma enorme bola de fogo que simplesmente foi capaz de combinar com o ataque do Barba Negra e gerou ondas de impacto que foram capazes de mover águas a quilômetros de distância. Mas o seu maior feito mesmo foi ter simplesmente combinado com o gelo do Almirante, sendo que esse gelo aí foi capaz de congelar o Doflamingo. E você viu a Naruto contra o Doflamingo, como o Doflamingo ele foi derrotado, né? O que precisou ser feito. Olha, uma outra coisa também que deve ser citada é que esse consegue usar as suas chamas no seu corpo e fazer com que seu corpo fique meio intangível, fazendo com que ataques passem direto por eles, como balas e espadas, por exemplo. Só não digo que o Ace é chocante porque ele manipula fogo. Esse é o Ace que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Fullmetal Alchemist, um dos animes mais loucos e também complexos de toda a história. Isso se não for ou mais. Você aí que está me escutando, você entende de Fullmetal Alchemist? Então me explique aí, porque tem muitas coisas complexas no Fullmetal Alchemist, mas não para Roy Mustang, que simplesmente foi capaz de dominar uma das melhores alquimias, a alquimia das chamas. E bem, ele se tornou mestre nisso e também um dos melhores alquimistas de todos. E com isso ele tem grandes habilidades. Vamos conferi-las agora mesmo. Um zangado Roy foi capaz de simplesmente obliterar uma imensa parede de gelo com um único ataque. E também foi capaz de obliterar uma imensa estrutura de madeira também. Ele pode usar a alquimia das chamas muito perfeitamente. Ele pode criar espécies de animais e gerar explosões imensas com a sua alquimia das chamas. Inclusive, um dos seus maiores feitos foi simplesmente obliterar a inveja. E a luxúria também, com um único ataque. Roy Mustang pode usar também a sua manipulação aí do oxigênio, das moléculas de oxigênio, não somente para fazer com que coisas peguem fogo, mas também pode fazer com que pessoas percam a capacidade de respirar e desmaiem. Ele já fez isso com uma mulher uma vez para forçar ali um encontro romântico com ela. Então ele pode tirar a questão do oxigênio e fazer com que a pessoa não tenha condição de respirar. Isso é uma habilidade assim muito boa para o Roy em um combate. Roy também tem uma precisão incrível. Com um único estalar de dedos, ele consegue acertar vários oponentes em direções diferentes. Ou seja, ele pode controlar com precisão as suas chamas de forma omnidirecionais, ou seja, em todas as direções. E a sua precisão em manipulação de fogo faz com que ele consiga fazer os olhos dos seus oponentes pegarem fogo instantaneamente, ou seja, não é somente fogo perto que ele consegue manipular, mas sim no seu próprio adversário. Roy também tem uma certa perícia em artes marciais, consegue lidar com vários adversários ao mesmo tempo na força bruta. E ele também tancou uma grande explosão e praticamente saiu ileso. Fora que um dos seus maiores feitos, talvez o seu maior feito, foi ter sobrevivido a uma viagem com a verdade. O que é a verdade? A verdade é um ser extradimensional que, bem, tem uma aparência de uma criança, mas que revela para as pessoas assim os seus maiores medos e também o tranca numa dimensão, enfim. É bem confuso esse negócio da verdade aí. Mas o Roy Mustang sobreviveu ao passar pela verdade. Mas isso aí provavelmente foi porque a verdade quis. Você que é fã de Fullmetal Alchemist, me dê uma ajuda. Deixa aí nos comentários o que é a verdade afinal de contas, porque o anime é bem complexo, hein? Essa questão da verdade é bem complexa. Mas algumas curiosidades sobre Roy Mustang. Ele precisa das suas uvas, e as suas uvas têm um certo limite assim de estalos, 3.000 estalos por uva. Se passar disso, ele vai ter problemas. E outra coisa é que a sua alquimia das chamas
é simplesmente inútil na água. Tipo, se ele estiver na chuva, ele praticamente se torna inútil. Mas chega, esse é Ace de Fullmetal Alchemist, que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Bem, os dois adversários são extremamente poderosos e habilidosos na questão do fogo, mas vamos por parte. Primeiramente, no quesito físico, Roy Mustang é alguém bem interessante, já que ele consegue lidar com vários adversários ao mesmo tempo, sem precisar usar as suas chamas. Porém, aqui ele é superado pelo Ace em praticamente tudo. Mas não exatamente pelas habilidades em combate, mas pelo quesito físico em si. Primeiramente, o Ace foi capaz de levantar um barco. E como eu já disse aqui, um barco desse pode pesar facilmente 600 quilos. E isso ele fez aí de boa. Fora que quando ele era criança, ele já foi capaz de derrotar um urso, entre outras coisas. Fora que ele obliterou uma grande ave e também causou uma imensa explosão ao confrontar o Barba Negra. E a sua durabilidade também é muito grande. Ele já levou vários golpes do Barba Negra, sendo que o Barba Negra já conseguiu finalizar o Luffy uma vez com um soco. Então no quesito físico, o Ace é muito superior ao Roy Mustang. Mesmo o Roy Mustang, na minha visão, sendo melhor na questão de técnicas de combate. Porém, ainda assim é insuficiente para lidar com o Ace, que poderia se aproveitar disso para causar vários e vários danos. Mas aí o Roy Mustang pode usar a sua alquimia das chamas para confrontar diretamente as chamas do Ace. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Porque assim, em questão de poder, as chamas do Ace se mostraram ser muito mais poderosas do que as chamas aí do Roy Mustang. Isso porque o Ace foi capaz de combinar com o ataque do Barba Negra e simplesmente mandar onda de choque que foram capazes de agitar águas a quilômetros de distância da onde eles estavam. O Roy Mustang consegue simplesmente obliterar uma imensa parede de gelo, porém, esse já foi capaz de combinar com o gelo do Almirante, e o gelo do Almirante já congelou do Flamingo. Então, em questão de poder, o Ace também leva em esse quesito. Porém, tem uma carta na manga do Roy Mustang que poderia virar o jogo para ele, que é a sua versatilidade. Não é à toa que o Roy Mustang é um dos melhores alquimistas. Bem, ele pode usar suas chamas de várias maneiras. O Ace também pode disparar, também pode criar bola de fogo, só que a precisão do Roy Mustang é muito melhor. Ele poderia, por exemplo, instantaneamente fazer com que os olhos do Ace fossem cegados, como ele já fez com outros adversários. Fora que o Roy Mustang poderia usar a manipulação aí do oxigênio para simplesmente deixar o Ace com grandes dificuldades para respirar e forçar um desmaio por parte dele. Porém, assim, o Ace também tem algumas coisas que poderiam ajudar nessa questão. Mas a principal dela é a habilidade que ele tem de fazer com que as suas chamas tornem seu corpo virtualmente intangível. Então ele poderia, por exemplo, passar por qualquer barreira que o Roy Mustang fizesse. E mesmo a manipulação de ar aí do Roy Mustang, ele poderia driblar com essa habilidade e partir com tudo para cima do Roy Mustang. Tanto o Roy Mustang quanto o Ace aguentariam um do outro rajadas de fogo, porque os dois já demonstraram isso. Porém, o Roy Mustang certamente levaria muito mais dano. Isso porque as rajadas do Ace são muito mais poderosas. E assim, ó, tem uma outra coisa também que dificultaria muito para o Roy Mustang, que é a questão da durabilidade. Bem, o Roy Mustang é alguém bastante durável, só que ele tem um limite, inclusive as suas luvas, que é cerca de 3.000 estalos. E em termos de durabilidade, o Ace é assim alguém muito superior, já que ele foi capaz de trabalhar dias e dias a ferro e fogo sem se cansar, sem reclamar e sem nada.
Fora que ele consegue estender o combate por um longo tempo em alta performance. E juntando tudo isso, o Ace conseguiria sobrepor sobre o Roy Mustang. E o Roy Mustang ele acabaria perdendo por esse conjunto de habilidades. Mesmo ele sendo alguém assim extremamente habilidoso e versátil no controle da sua alquimia das chamas, o fato é que ele seria superado ao longo do tempo por Ace, porque o Ace tem tudo o que é preciso para finalizar o combate aqui, e ele certamente leva. E o vencedor de hoje é Ace.